Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma excelente notícia que pode fazer a ação do Banco do Brasil decolar, pessoal. Aparentemente, o fundo do poço do Banco do Brasil já passou e a partir de agora, a retomada e a recuperação pode estar mais próxima do que nós imaginamos. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar o que pode ser aí o ponto gatilho de chave para fazer a virada de ciclo de Banco do Brasil na Bolsa de Valores. Até porque só no pregão de hoje, pessoal, o Banco do Brasil já sobe 3,57%. Então vamos aí tratar do que está acontecendo com essa grande alta nas ações. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre essa alta que tem acontecido no Banco do Brasil. E de fato, né, o Banco do Brasil sobe forte e no fechamento do pregão do mercado veio a explicação. A gente sabe que o Ibovespa subiu, mas de verdade, essa alta do Banco do Brasil descolou totalmente do Ibovespa. Foi algo fora do normal, dado de que geralmente quando o Ibovespa sobe 1 a 1,5%, o Banco do Brasil no máximo sobe 2%. A alta chegou em quase 5% em pouquíssimo tempo. Isso daqui decorre por conta do quê? Por conta de um novo anúncio do presidente Lula, pessoal, com relação a uma nova medida provisória que garante a renegociação de dívidas rurais em condições com o Banco do Brasil. Para quem não sabe, pessoal, o Banco do Brasil ele é muito forte no agronegócio. 1/3 da carteira de crédito está ligada no agro. E neste ano, ele tem sofrido com sazonalidades por conta do agronegócio, aumento da inadimplência, que fez com que o lucro líquido do Banco do Brasil caísse fortemente este ano. E por consequência, isso tem gerado um impacto significativo nas ações do Banco do Brasil. E aparentemente agora essa notícia deu um alívio no mercado, uma nova perspectiva de que a recuperação vai vir realmente mais rápido do que a gente pensava. E pode ser sim que os executivos do Banco do Brasil estejam corretos em aí, tecnicamente, falar de que a recuperação virá para o quarto trimestre de 2025, tá? Isso aqui realmente pode acontecer. Por quê? Basicamente, o Lula anunciou o seguinte, tá? São 12 bilhões para apoiar 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchente nos últimos anos. Para quem não sabe, teve aquele problema do Rio Grande do Sul, o agro sofreu muito por questões climáticas, queda e desvalorização dos preços das commodities agrícolas, tá? E aí, consequentemente, tá? A assinatura do MP ocorreu nesta sexta-feira, ou seja, hoje, pessoal, dia 5 de setembro, tá? Após o fechamento da proposta em uma reunião na quinta que reuniu o Palácio do Alvorada e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Rui Costa e uma série de políticos aqui, inclusive a própria Tarciana Medeiros, tá? Que é ali CEO do Banco do Brasil. E perceba, ó, que o pequeno produtor, de acordo aqui, terá acesso a 250 mil de crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento Pronaf, com uma taxa de juros anual de 6% ao ano. Agora, de fato, sim, pessoal. Isso aqui é um juro subsidiado muito pequeno e pode atrair vários produtores rurais a fecharem aí crédito agrícola com o Banco do Brasil. Porque pensa comigo aqui, 6% ao ano, hoje a gente tem uma Selic em torno de 15%. Então está sendo negociado pela metade da taxa Selic vigente, tá? 6% dividido por 12, tecnicamente está conseguindo com um juro de 0,5% ao mês. Isso aqui é muito baixo, então é bem atrativo esse programa do Banco do Brasil, tá? E aí, não é defendendo um lado político nem nada, mas se isso aqui de fato se concretizar, foi um acerto encher aí
por parte, né, do presidente e tudo mais. Aí, ó, perceba que o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, visa obter 1,5 milhão, com um juro médio de 8% ao ano, que também é baixo. E os demais produtores poderão financiar até 3 milhões de reais com um juro de 10% ao ano, que também, inclusive, é baixo e continua abaixo da taxa Selic do período. Perceba que vale lembrar que o Banco do Brasil sentiu o aumento da inadimplência de produtores rurais pesar no resultado do segundo trimestre deste ano, que mexeu com as ações do banco. Em meados de agosto, executivos da instituição citaram que o desempenho do banco no terceiro tri ainda viria pressionado por calotes na carteira do agro. Então a gente vai ver ali um resultado de Banco do Brasil ainda pressionado no terceiro trimestre de 2025, mas já com uma recuperação para o quarto trimestre. E agora, com o próprio anúncio do governo federal e com esse basicamente subsidiando o crédito mais barato, eu acredito sim, tá? Que o Banco do Brasil tem uma grande probabilidade de ter uma recuperação de como os executivos estão falando, tá? O ponto positivo disso tudo, vamos colocar agora na ponta do lápis. Como que isso vai impactar o Banco do Brasil positivamente? Bom, pessoal, por mais que o terceiro tri ainda virá tecnicamente pressionado, a gente já pode obter uma melhora em relação ao segundo tri. Por quê? Justamente por conta de equivalência patrimonial. Pablo, que raios é esse? Nada mais é do que resultados de subsidiárias. O Banco do Brasil, ele depende de 50% dos seus resultados de subsidiárias integrais. Então, por consequência, pessoal, né? Tecnicamente vai entrar um baita dividendo da BB Seguridade para o Banco do Brasil. E aí, tecnicamente, tá? Ela anunciou 1,94 por cada ação, que dá ali ao todo uns 3,5 bi. O Banco do Brasil tem 66% da seguradora, dá ali 2,3 bilhões de lucro por equivalência patrimonial para Banco do Brasil. Isso vai entrar agora no resultado do terceiro trimestre de 2025. Somando aqui com outras subsidiárias que o Banco do Brasil possui, como por exemplo o Banco da Patagônia e outras posições ali na sua carteira, e consequentemente mais um resultado aqui de crédito que ele pode conseguir com operações com crédito, com agro, né, e outras operações que ele possui, ele pode ter um lucro líquido na faixa de 5 a 5,3 bilhão, o que já representa uma melhora em relação ao segundo tri, que foi um lucro de 3,8. Ele pode ter ali um crescimento de 39,73% no lucro para o próximo trimestre. Eu acredito que vai ser assim, tá, pessoal? Justamente por conta da entrada do resultado da BB Seguridade. Ainda mais de que, se a inadimplência continuar como está hoje, sem piorar ainda mais, ou piorando um pouco mais, o banco ainda pode ter um resultado de 500 milhões por mês de operações com crédito, o que dá, justamente, se eu considerar aqui, ó, 600 milhões por mês multiplicado por 3 meses, a gente tem 1,8 bi de lucro. Mais os resultados das subsidiárias integrais do Banco do Brasil, a gente pode ter aqui, por consequência, um lucro na faixa, né? Ou seja, 1,8 mais ali 3,5, um lucro de 5,3 a 5 bilhões, tá? O que já é uma melhora. E fica em linha com o guidance do Banco do Brasil, já que esse ano ele projeta ali, né, um guidance na faixa de 21 a 25 bilhões de lucro para este ano. Então perceba que mesmo num cenário pessimista o banco está barato, porque veja só, o primeiro tri lucrou 7,4 bi, foi o início da crise do agro. Aí depois piorou substancialmente. Agora já é uma leve recuperação. E para o último tri, supondo que o banco vai recuperar ali para um patamar de 6 a 6,5 de bi de lucro, ele pode encerrar com 23 bi para este ano, para o ano de 2025 como um todo. E hoje ele valendo na bolsa em torno de 121 bilhões de reais, isso nos dá aproximadamente, tá? Dividido aqui por 23, um PL de 5,2 vezes. Então assim, pessoal, agora com essa notícia, eu acho muito difícil o Banco do Brasil cair para 15 reais, tá? E aí, quem estava esperando o banco cair tecnicamente neste nível, acabou infelizmente mordendo os dedos, porque consequentemente o banco não caiu e já está denotando um leve sinal de recuperação para um futuro não tão distante assim, tá? E hoje o banco está sendo negociado por um PVP, preço sobre valor patrimonial muito baixo, muito abaixo de sua média histórica, que é ser negociado em uma vez de valor de patrimônio. E somente para o Banco do Brasil ser pago pela sua média histórica de precificação de PVP, as ações já precisariam se valorizar pelo menos ali 56,25%. Lembrando que o Banco do Brasil é um banco cíclico ligado ao agronegócio. Então, quando o agro vai bem, o banco vai bem e, por consequência, o mercado tende a precificar as ações em um nível mais elevado. E aí, para o ano que vem, com essa melhora de resultados acontecendo, né, a gente pode voltar a ter um payout interessante, na faixa de 35%. Eu não acredito em 40% de payout para o ano seguinte, mas eu fico aí com 35%, como ele já pagou ali no ano de 2022, tá? Dividido aqui, né,
no caso por 5,2 de PL atual, e multiplicado por um payout de 35%, a gente tem ali, consequentemente, um dividendo projetivo para o ano seguinte na faixa de 7 a 7,5%. Isso aqui eu estou sendo pessimista, tá? Dado de que com a recuperação no lucro do ano que vem, o PL do banco pode ainda estar menor. Supondo 121 bi de valor de mercado e no ano seguinte ele terá uma recuperação para a faixa de 28 bi de lucro, temos 4,3 de PL. 4,3 multiplica por 35% de payout, a gente tem um dividendo ali em torno, tá? Ou seja, aqui, ó, vamos supor aqui, né? 1 dividido, vamos refazer a conta, 1 dividido por 4,3, aí vezes um payout de 35%, que é 0,23, né? De earning yield, vezes 0,35. A gente tem um dividendo projetivo para o próximo ano de 8,1%, já supondo essa recuperação no resultado e um aumento parcial do seu payout. E ali para o ano de 2027 podemos ter a recuperação total do banco, com ele voltando a pagar um nível ali de dividendos em torno de 10 a 12% ao ano, tá? Então, o próprio Banco do Brasil falou que esse ano é de ajuste e já para os próximos anos, tá? Barra trimestre, ele vai recuperar o resultado, recuperar o patamar de rentabilidade e pagar um dividend yield mais interessante. Utilizando aqui múltiplos hoje no Banco do Brasil, ele está barato, porque veja, ó, múltiplo do Graham, 22,5 vezes VPA, LPA para este ano de 3,80 e vezes VPA de 31. A gente tem um preço justo nas ações de R$ 51,48. Dividido, né? Pelo preço atual de 21,14, temos um potencial de valorização de 143% nas ações do Banco do Brasil. E não para por aí, tá? Múltiplo do Peter Lynch, 5,26 dividido por uma taxa média de crescimento de 10 ao ano, temos um PEG ratio de 0,52. O Peter Lynch falava que quando a ação está abaixo de 1, já é uma empresa subprecificada, porque já denota de que a taxa de crescimento média dela nos lucros está sendo maior do quanto ela vale na bolsa de valores, tá? E o legal de tudo isso, pessoal, é que para vocês descobrirem essa taxa de crescimento, basta vocês pegarem 1 menos o payout médio da empresa, vezes o ROI, que ficou na faixa de 15% ao ano na perpetuidade. Basta você fazer ali um compilado de ROI de Banco do Brasil nos últimos 20 anos. Perceba que a média foi ali de 15,11%, a média em Banco do Brasil. Então, isso nos dá um crescimento de 10,5% ao ano, e aí, pelo indicador do PEG ratio do Peter Lynch, é uma oportunidade. E supondo um dividend yield médio na faixa de 8,5% a 9% ao ano, em períodos de bonança, o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade de quase de 20% ao ano de retorno embutido no preço da ação. E você pode também medir isso apenas usando o inverso do preço-lucro. Como já falei, supondo uma recuperação nos lucros para 28 bilhões, o banco repassando 35%, ele pode pagar 8,1%. E supondo a recuperação total do Banco do Brasil, supondo que o lucro vai voltar ali na faixa de 33 a 34 bilhões para o ano de 2027, com a recuperação do crédito agrícola, né? E o banco já voltando aí a patamares interessantes nos próximos anos, hoje ele poderia estar sendo avaliado por um PL na faixa de 3,6. Então, 1 dividido por 3,6 vezes um payout médio na faixa de 40%, como é seu payout na normalidade, você pode estar comprando o banco com o futuro de pagar 11,11% de yield nas cotações atuais. Então, acho que é um banco de oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e bons pagamentos de dividendos, tá? E observando aqui, ó, um estudo sobre Banco do Brasil, quem sempre comprou nesses momentos de dificuldade, com certeza fez bons negócios, porque, ó, o banco se apreciou fortemente depois do momento ali de 2004, 1.500% de alta, depois subiu 300% em 2016 e agora o mesmo ponto parece estar acontecendo, a mesma assimetria. Bancos nas mínimas, incerteza com relação ao agro, né? Taxa Selic nas alturas, bom momento para o investidor que aproveita cenários de tempestade perfeita, de momentos pontuais em boas empresas para conseguir retornos acima da média. E perceba que quando a gente olha o PVP, em momentos de grande apreciação, de grande reprecificação do mercado, o PVP do Banco do Brasil já chegou a ser cotado em 4 vezes de PVP. Imagina se a gente engata um ciclo altista na bolsa. 4 vezes dividido por 0,64, isso nos dá um potencial de valorização de 525%. Quando isso vai acontecer, não sabemos, mas eu só sei de uma frase: só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Então, comprar hoje Banco do Brasil abaixo do PVP não parece ser um mau negócio. Isso para quem tem visão de médio a longo prazo. E considerando desde o plano real, perceba que ele gerou um retorno embutido no preço da ação
de 18,5% ao ano, já considerando a grande queda que tem acontecido nas ações. E tecnicamente, se você tivesse aplicado 100 mil reais em 2002, a ação já chegou a dar 11.000% de retorno. Isso já reaplicando todos os dividendos. Você transformou em 11 milhões de reais sem fazer mais nada. Isso, né, considerando 23 anos no tempo. Ou seja, a pessoa ficou milionária e aposentada somente com ações do Banco do Brasil. Estão vendo o potencial de comprar boas empresas no longo prazo? E claro, o BB ele já teve muitas turbulências, mas ele sempre reportou bons resultados. Ainda mais para quem comprou em fundos 2008, comprou aqui na pandemia, comprou aqui em 2016, comprou em 2004, comprando sempre quando as ações engatam um ciclo de queda, parece ser uma oportunidade bastante viável. Isso lógico para o investidor que tem ali uma quantidade de estômago um pouquinho mais elevada, tá? Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E não para por aí. Perceba que tem mais de 190 ações nessa planilha que você pode analisar e ver aí para estudar e talvez colocar na sua carteira se você quiser. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dessa planilha são atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, porque já existe algoritmos de negociação preparado que muda essas projeções para vocês sempre, sem vocês precisarem fazer nada. E terceiro e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do John Bogle, tá? Fora que você tem aqui parâmetros para medir liquidez diária, taxa do Bazin. Nossa, pessoal, de fato aqui é uma belíssima oportunidade. E você ainda tem preço teto projetivo, tá? Que você pode calcular. Tá bom, Pablo, onde estará o link para eu adquirir esta belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também, pessoal, que eu super recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal. A parte de membros voltou com todo vapor e está tendo vídeo todos os dias de empresas que eu nunca cito na parte pública. Fora estratégia aí que eu ensino para vocês crescerem fortemente no mercado de ações e conseguirem rentabilidades bem acima da média. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E não se esqueçam de comentar aí se vocês têm Banco do Brasil e o que acham desta notícia. Será agora um ponto de virada de chave para o banco e aí, consequentemente, quem está comprando neste preço pode sim estar fazendo um excelente negócio. Em particular, eu tenho 67,5% da carteira nas ações do Banco do Brasil e eu acredito sim, tá? Assim como aconteceu com o Bradesco, na recuperação do Banco do Brasil. E eu digo uma coisa, eu acho que ela vai vir até mais rápido do que o Bradesco, tá? Porque os ciclos de crédito do Banco do Brasil são mais rápidos. O governo, que é o principal acionista do banco, precisa de dividendos, precisa que o banco lucre para preencher, né, o seu déficit orçamentário. Totalmente diferente do Bradesco, que é uma empresa da iniciativa privada. Então, coloque esses pontos no lápis e perceba que aparentemente, nada de recomendação, o banco pode estar proporcionando um bom preço de compra para quem está olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!